A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Abram vossas Bíblias no Salmo 91. Aleluia. Salmo 91 diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás ao leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Diga: Deus, fala comigo. Deus, fala com o pastor. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus. A segurança que tem aquele que confia no Senhor. A segurança daquele que tem uma fé edificada na rocha que é Cristo. A palavra do Senhor nos traz esta noite a fortaleza que vive aqueles que confiam em Deus. E nessa noite eu quero falar de 15 promessas de Deus que vai melhorar a sua vida, que vai melhorar a nossa vida, que vai melhorar a vida daqueles que estão nos ouvindo nesta noite e que confiam em Deus. O que é confiar em Deus? É ter uma fé absoluta nele. O que é confiar em Deus? É viver na dependência dele. O que é confiar em Deus? É acreditar que Ele tem o controle da sua vida. O que é acreditar em Deus? É entender que a sua vida está sob comando de Deus. O que é acreditar em Deus? É entender que a sua vida está sob zelo, sob cuidados de Deus. O que é confiar em Deus? É acreditar absolutamente
as obras espirituais da maldade, te livrar dos laços do inimigo. E eu quero falar sobre essas 15 promessas. Deus é Deus de promessa. Aleluia. Mas Ele não é só um Deus que faz promessa. Ele é um Deus que cumpre todas as suas promessas que Ele faz. Porque diz a Bíblia que Ele não é homem para que minta. E diz a palavra de Deus que passarão terras, passarão céus, mas as palavras de Deus não hão de passar. Aleluia, glória a Deus. E aqueles que confiam em Deus, eles confiam de forma plena na palavra de Deus. Oh, aleluia. Ele confia de forma plena e total nas promessas feitas por Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E a primeira promessa nessa noite é: o salmo começa com uma promessa incrível. O salmista estava realmente tomado pelo Espírito Santo quando escreveu esse salmo. E a primeira promessa é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh, glória. Nessa primeira promessa, o Espírito Santo nos mostra, através do autor desse salmo, através do salmista, o Espírito Santo nos mostra, declara e confirma que aqueles que confiam em Deus têm uma casa para morar. Oh, glória. Aqueles que confiam em Deus têm uma casa especial para habitar. Tem uma casa especial para se esconder. Esconder de quem? Esconder do inimigo, esconder de Satanás, esconder do adversário. Aqueles que moram nesta casa especial não é alcançado pelo inimigo. Aleluia, glória. Porque diz a palavra de Deus que aqueles que é de Deus, o inimigo não toca. Glória, glória, aleluia. E agora, nessa primeira promessa, nós vemos que aquele que confia em Deus tem uma casa para morar. E aonde está esta casa, irmãos? Esta casa está no próprio Deus. Aqueles que confiam em Deus, eles habitam dentro do coração de Deus. Eles habitam dentro de Deus. Diga: eu habito dentro de Deus. Eu moro dentro de Deus. Eu vivo dentro de Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. E aqueles que vivem no coração de Deus, está escondido, Glória a Deus. está protegido. Aleluia. Aqueles que habitam no coração de Deus está guardado. Oh, alabassuri, comandarassuri, Glória a Deus. aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, santo, santo és tu. Altíssimo é um dos nomes de Deus. Aleluia. E o que significa Altíssimo? Significa que Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o Altíssimo. Ele é maior. Aleluia. Ele é soberano. Aleluia. Santo, santo és tu. Altíssimo está acima de tudo e de todos. Oh, alabassuri, comanai. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Se você crê nisso, diga aleluia. Diga: eu creio que Deus está acima de tudo e de
seu problema que te atormenta, meu querido irmão e minha querida irmã, ele é maior do que a enfermidade que está no seu corpo. Ele é maior do que a sua depressão. Ele é maior do que os seus problemas financeiros. Ele é maior do que os seus problemas familiares. Ele é maior do que os seus problemas sentimentais. Ele é maior do que os seus problemas conjugal. Ele é maior do que os seus problemas familiares. Ele é maior do que o seu desemprego. Ele é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Aleluia. Ele é maior porque ele é altíssimo. Aleluia. Oh, aleluia! Diga, Deus é altíssimo. Ele é maior Ele é maior do que tudo e todos. Creia Aleluia. no Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia! Quando você crer que Deus é altíssimo, que Deus é maior do que tudo e do que todos, você não vai mais ficar espantado, você não vai mais se atemorizar, você não vai mais, aleluia, ficar desanimado, você não vai mais ficar desolado, Aleluia, Jesus. você não vai mais querer parar, querer largar tudo, você não vai mais ficar desacreditado, porque a sua fé faz você entender que Deus é altíssimo, é maior do que os seus problemas. Glória. Ele é maior do que a sua dificuldade. Ele é maior do que aquilo que você está enfrentando. Aleluia, Jesus. E nessa primeira promessa, Oh, glória a Deus. aleluia, o salmista declara que Deus é maior. E o salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita dentro do coração de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Olha o outro nome de Deus aqui: onipotente. Diga alto: onipotente. Onipotente. Significa que ele tem todo o poder. Glória. Ele é todo poderoso. O Deus que você confia, o Deus que você acredita, ele é altíssimo, está acima de tudo e de todos, e ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Aleluia. Não tem nada que ele não possa resolver, não tem nada que ele não possa fazer, pois Lucas 1:37 diz: nada é impossível para Deus, porque ele é onipotente, ele é poderoso. Oh, glória a ti, Jesus. E ele não só é poderoso, ele tem todo o poder. Glória a Deus. A sombra do onipotente descansará. O que é a sombra? A sombra é a paz que Deus traz para a sua vida. A sombra é as vitórias que Deus traz para você descansar. A sombra é os milagres que Deus traz para, aleluia, melhorar a sua vida. A sombra, aleluia, ela é as bênçãos de Deus na sua vida. As bênçãos de Deus que te confortam, as bênçãos de Deus que melhoram a sua vida. E o que é essa sombra? É um lugar de descanso, aleluia, é onde o Senhor fala contigo: descansa, descansa. Oh, glória. Oh, aleluia! O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fica debaixo da sombra de Deus e descansa. Glória a Deus. Aleluia. E agora, no versículo 2 diz: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Após a primeira promessa, o salmista entende que
confiar. Ele precisa acreditar. Após a primeira promessa, o salmista entende: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha, 3 coisas importantes que o salmista entende: que Deus é o seu refúgio. Para as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, você precisa acreditar que Deus é o seu socorro, o seu refúgio, aquele que te socorre, aquele que te acode. Aleluia! E a segunda coisa que você precisa entender para as promessas de Deus se cumprir na sua vida: que Ele é a sua fortaleza. Glória a Deus. Deus é a sua fortaleza. Aleluia. Nada e ninguém pode invadir a sua vida. O mal não pode invadir a sua vida, porque a sua vida é uma fortaleza de Deus. Aleluia. Deus é a sua fortaleza. Deus é aquele que te protege. E você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus é a sua fortaleza. E nada pode invadir essa fortaleza. Nada pode entrar nessa fortaleza. Diga: minha vida é uma fortaleza de Deus. Porque Deus está na minha vida. E eu estou em Deus. Deus está em você. E você está em Deus. A sua vida é uma fortaleza. Deus é a sua fortaleza. Aleluia. Aleluia. E a terceira coisa que o salmista traz aqui, que nós precisamos entender para as promessas de Deus se cumprir na nossa vida, é que nós precisamos confiar. Você precisa confiar em Deus, irmão, mas confiar de verdade. Tem gente que fala que crê em Deus, mas quando as lutas vêm, ele apavora, ele fica pasmado, ele quer largar tudo, ele quer desanimar, ele quer ir para o mundo, ele quer desviar. Muitos só ficam no querer, mas pede perdão a Deus e continua na presença. Mas muitos saem de verdade, muitos desanimam de verdade, muitos largam tudo de verdade e perde a grande oportunidade de ver o agir de Deus. Aleluia. Diga: eu posso até ter ficado desanimado, mas Deus me deu ânimo. Eu posso até ter pensado em largar tudo, mas eu segurei nas mãos fortes de Jesus. Aleluia. Eu posso até ter pensado em olhar para trás, mas eu continuei olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa confiar em Deus para receber as promessas. Aleluia. Você quer receber as promessas de Deus? Tem que confiar. Quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Você tem que confiar. Tem que manter a fé. Tem que manter a sua caminhada. Tem que manter a sua vida com Deus. Aleluia. Aí, após o salmista receber a primeira promessa, no versículo 1, e no versículo 2, após ele entender que precisa confiar em Deus, aí segue a terceira promessa: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A segunda promessa é de livramento. Deus vai te livrar. Se você confia em Deus, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E qual que é o laço do passarinheiro, irmãos? É os falsos profetas. Deus vai te livrar dos falsos profetas. Deus vai te livrar dos lábios mentirosos. Deus vai te livrar das pessoas mentirosas. Quantos já mentiram para você? Você não vai conseguir. Você não vai vencer. Isso não vai acontecer na sua vida. Com teu filho
filho não tem jeito não, com o teu marido não tem jeito não, com a tua filha não tem jeito não, com a tua esposa não tem jeito não, com a sua vida não tem mais jeito não. Quantos chegaram até você com lábios mentirosos? O laço do passarinheiro são os pessimistas, o laço do passarinheiro é os negativistas, o laço do passarinheiro são aqueles que querem roubar os nossos sonhos, o laço do passarinheiro são aqueles que querem nos tirar debaixo da sombra de Deus, querem nos tirar debaixo da promessa de Deus. O laço do passarinheiro são aqueles que é uma peste perniciosa, irmão. Tem pessoas que, infelizmente, eles se adaptam tanto no mal. Tem pessoas que, infelizmente, eles se entranham tanto nas trevas, que eles viram uma peste para atormentar a vida dos outros, para tirar o sossego dos outros. E eles passam a ter um veneno, porque a pessoa que vive na escuridão, a pessoa que se entrega para a escuridão, a pessoa que tem a alma na escuridão, a pessoa que passa a ser um instrumento vivo de Satanás, ele passa a ser um tormento na vida das pessoas, ele passa a ser uma peste, e essa peste tem veneno, e o veneno está na língua, o veneno está nas ações. A pessoa quer te desanimar, a pessoa quer partir para cima de você, a pessoa quer te afrontar, a pessoa quer te caluniar, a pessoa quer te levantar, se levantar contra você, porque ele se tornou uma peste, um instrumento das trevas, mas Deus está ali para te livrar. Aleluia, glória a Deus. Deus está ali para te dar vitória. Deus está ali para tomar o comando da situação e mostrar quem manda. Glória a Deus. Não adianta se levantar contra os que confiam em Deus, porque se levantam para cair. Glória. Aleluia. A terceira promessa está aqui, ó. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ele te cobrirá com as suas penas. Ou seja, Deus ele vai te aquecer, irmãos. Tem momentos na nossa vida que a luta é tão grande, irmãos, que a gente sente aquela friagem. A gente sente aquela friagem. O que é essa friagem? É o desânimo. Aquele desânimo que faz a gente tremer. Oh, de la basura e comanai. Quantos já tremeram de frio? Quantos sabem aqui o que é sentir frio de verdade? Você fica o quê? Tremendo, né? Tremendo de frio. Não é verdade? E quantas vezes, irmãos, nós estamos diante de uma luta que a gente começa o quê? A tremer. A tremer. Mas diz a palavra aqui: Ele nos cobrirá com as suas penas, ou seja, Ele vai nos aquecer. Ele vai nos aquecer. Ou seja, Ele vai tirar o nosso medo. Ele vai tirar o nosso medo e nos dar coragem para continuar marchando e enfrentando a luta, enfrentando a dificuldade, enfrentando a situação. É dia após dia, é dia após dia, é dia após dia, mas Ele nos garante a vitória. Amém. Ele nos dá coragem para avançar. Aleluia. Ele tira o nosso medo, Ele tira a nossa friagem espiritual, e Ele nos dá ânimo para continuar orando, para continuar jejuando, para continuar clamando. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. E olha o que diz, aleluia: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Glória a Deus. A sua verdade é escudo e broquel. Aleluia, Jesus. Nós temos uma promessa agora de segurança. Aleluia. Nessa segunda promessa aqui, irmãos, aleluia, é a promessa de segurança. Nessa terceira promessa é a promessa de segurança, de proteção. Oh, glória a Jesus, aleluia. E aqui diz, aleluia, que nós estaremos seguros. Aleluia. Você está seguro, irmãos, em Deus. Glória a Deus. Você tem segurança em Deus. Nem pense em largar Jesus, nem pense em dar um passo sem Jesus. Nem pensa quantos irmãos largou Jesus
e foi tragado pelo inimigo, nem vive está mais. Mas diga: na presença de Deus eu tenho segurança. Amém, aleluia. E olha o que diz aqui, aleluia: a sua verdade é escudo e broquel, ou seja, escudo grande, broquel é um escudo pequeno. Deus te dá proteção contra as grandes lutas e Deus te dá proteção contra as pequenas lutas. As lutas podem ser grandes e as lutas podem ser pequenas. Seja grande ou seja pequena, Deus está te protegendo. Deus está com você para garantir o sucesso, para garantir a sua vitória. Está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos aqui para, aleluia, a outra promessa de Deus. Oh, glória a Deus. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Olha só, a outra promessa que Deus te faz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Existem demônios que agem à noite, e existem demônios que agem durante o dia. Existem demônios que operam na noite, na madrugada. Existem os demônios que agem durante o dia para se levantar contra nós. Mas seja os demônios que se levantam à noite, seja os demônios que agem à noite, ou seja os demônios que agem de dia, Deus vai nos guardar de dia e de noite contra as forças das trevas. Ele vai nos proteger de dia e de noite. Aleluia. Contra o poder das trevas. Glória a Deus. O mal procura nos alcançar de noite, mas não pode, porque Deus está ali. Diz a palavra que Deus não dorme, e Ele tenta se levantar contra nós de dia, mas não pode, porque Deus está ali. Ele é o sol da justiça, Glória a Deus. e Ele está ali para nos proteger. Oh, glória a Jesus, aleluia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. As pestes que andam na escuridão, irmãos. O que é a peste que anda na escuridão? É o que eu disse: as pessoas da noite, as pessoas que vivem na noite, irmãos. Muitos usados pelo inimigo, que se entregou para o vício, se entregou para a prostituição. Existem aquelas pessoas que Satanás fazem ficar na noite para atormentar outras pessoas. Mas aqui está dizendo: eu vos livrarei da peste que anda na escuridão. Aleluia. Nem mortandade, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Seja pessoas usadas pelo inimigo à noite, pessoas usadas pelo inimigo durante o dia, não poderão se levantar contra nós. Se levantar, vai cair, porque quem nos guarda é Deus, quem nos guarda é o Espírito Santo, quem nos guarda é Jesus, e o mal não pode se levantar contra Deus. Aleluia. Porque no dia que ele tentou se levantar, que ele pensou em se levantar, ele foi derrotado. Aleluia. E diz a palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz a palavra que maior é o que está conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Podem se levantar muitos contra você, e podem se levantar poucos, mas uma coisa é certa: todos vão cair. Todos vão cair. Todos que se levantar contra você vão cair. Ou seja, tudo que eles fizerem não vai ter efeito na tua vida. Todo o mal que eles planejarem contra você serão frustrados por Deus. Diga: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos.
não se preocupe quando alguém se afastar de você. Quantas pessoas que já se afastou de você e você nem sabe por quê? Quantas pessoas que parou de cumprimentar você e você nem sabe por quê? Aquela pessoa que era seu amigo, aquela pessoa que era sua amiga, de repente parou de te cumprimentar. Aquele parente, aquele vizinho, aquele familiar, aquele colega de trabalho, de repente para de te cumprimentar, para de frequentar a sua casa, e você fica pensando: o que aconteceu? Eu não fiz nada. Deixa eu dizer uma coisa para você: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Existem pessoas que Deus remove da nossa vida. Existem pessoas que Deus tira da nossa vida. E você não sabe por quê que aquela pessoa foi removida. Você não sabe por quê que aquela pessoa foi tirada da sua vida. Porque Deus, Ele viu o que você não viu e ouviu o que você não ouviu. Que muitas pessoas você acha que é verdadeira com você, mas Deus viu o que fizeram contigo. Deus viu a forma que te prejudicou e você nem percebeu. Deus ouviu o que falaram de você em 4 paredes e você nem sabe, mas Deus sabe. Então Deus fala: cai 1000, cai 10 mil, mas o meu servo não vai ser atingido. Dê glória a Deus quando alguém é removido da sua vida, porque Deus está te protegendo, Deus está zelando por você, Deus está afastando a hipocrisia, a falsidade da sua vida. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Somente com os teus olhos você vai contemplar a recompensa dos ímpios. E qual que é a recompensa dos ímpios, irmãos? A recompensa dos ímpios é ver Deus te exaltando, Deus te honrando. Aquela pessoa que tentou te prejudicar, fez de tudo para as coisas não dar certo para você, eles vão ter que ver as coisas dando certo. Aquela pessoa que falou que não ia dar certo, vai ter que ver dar certo. A recompensa do ímpio é ver a glória de Deus na sua vida, é ver o seu sucesso, para que eles também creiam que Deus pode fazer na vida deles. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aleluia. Deus confirma aqui a promessa. O Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu socorro, bem presente na hora da sua angústia. Aquele momento que você está angustiado, aquele momento que você está chorando, aquele momento em que você está ali solitário, aquele momento que você está ali até pedindo a morte. Deus é o seu refúgio. Deus, Ele é o seu socorro. Aleluia. Deus, Ele é os seus cuidados. E olha o que diz aqui: o Altíssimo é a tua habitação. Lembra do que eu disse? Você mora no coração de Deus. Você mora na presença de Deus. Você mora dentro de Deus. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ou seja, nenhum mal vai te alcançar e nem vai chegar à tua casa. Nenhum mal vai te alcançar e nem vai chegar na sua casa. Você pode dizer: pastor, eu estou na presença de Deus, mas o mal atingiu a minha casa. O meu filho não está na igreja, a minha filha não está caminhando. Ele pode não estar na igreja, mas a vida dele está sendo guardada. Aleluia, glória A vida dela está sendo protegida. Porque o mal não pode atingir, não pode chegar na tua casa, ou seja, não pode destruir a tua casa, não pode tirar
tirar a vida daqueles que você está colocando nas mãos de Deus. Aleluia. E diz aqui: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Olha só, irmãos, o privilégio agora, mais uma promessa. Deus está dizendo: eu vou enviar anjos Oh, glória a Deus. para te guardar. Aleluia. Vou enviar anjos para te proteger em todos os seus caminhos. Aonde você for, os anjos do Senhor vão com você. Aleluia. Aonde você for, os anjos do Senhor vão te proteger. Glória a Deus. Nos lugares que agrada a Deus, tá, irmãos? Obrigada, Jesus. O compromisso de Deus é com os fiéis. Nos lugares que agrada a Deus. Porque tem gente que vai, sabe que não pode ir para certos lugares e vai. Você corre o risco de Deus não te guardar lá. Os lugares que agradam a Deus. Você está trabalhando, Deus está te guardando. Você está andando na rua para resolver algum problema, Deus está te guardando. Deus está com você, porque Ele coloca anjos para te proteger. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em Pedra. os anjos do Senhor andam de mão dada conosco. Oh, glórias. E olha o que diz aqui interessante. Já deve ter acontecido com você. Quantos tropeção você levou? Tropicou numa pedra, no meio-fio, quando foi levantar o pé para ir no passeio. Quantos tropicão você já levou, que era para você bater a cabeça, bater a fonte, morrer, ficar com coágulo no cérebro, ficar aleijado? Quantas coisas Deus já te livrou? Quantos livramentos Deus te deu e você nem percebeu? Porque os anjos do Senhor estão segurando nas tuas mãos. Aleluia. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Diz a palavra aqui: o diabo ruge como leão, procurando quem possa tragar. Mas quando ele vem rugindo na sua direção, quando ele vem rugindo na sua direção para te tragar, o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, aparece na sua frente e ele tem que correr como um gado assustado. Glória, glórias. Aleluia. Aleluia. E diz a palavra do Senhor: pois que tão encarecidamente me amou. Aqui o próprio salmista reconhece que ele é amado por Deus. Você precisa reconhecer que é amado por Deus. Você tem que parar de sentir pena de si mesmo e tem que parar de querer que as pessoas sintam pena de você. Quantos ficam mendigando o amor dos outros? Quantos ficam mendigando o carinho dos outros? Você tem que reconhecer que você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que te ama. E o salmista aqui reconhece isso. Deus me ama. Aí as promessas continuam. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Deus vai te colocar no lugar mais alto, aonde o inimigo não pode te alcançar, aonde o inimigo não pode te tocar, aonde o inimigo não pode te prejudicar. Deus vai te colocar no lugar aonde ele não pode ir, nas regiões celestiais. E diz aqui: ele me invocará e eu lhe responderei. Agora fala da intimidade. Olha a promessa. A intimidade que você passa a ter com Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Toda vez que você orar, Deus vai ouvir a sua oração. Toda vez que você clamar, Deus vai te responder. Deus vai te atender. Porque é promessa de Deus Ele te ouvir e Ele te responder. Ele te ouvir e Ele te atender. Seja para sim ou seja para não. Mas a resposta de Deus vai vir. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida.
E olha o que diz aqui, a última promessa desse salmo: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus vai te dar abundância de dias, dias prósperos, dias felizes, dias abençoados, dias vitoriosos, dias de milagres. Aleluia! E lhe mostrarei a minha salvação. Diga: Deus já me mostrou a minha salvação. A minha salvação é Jesus Cristo. A nossa salvação é Jesus Cristo. Tudo se resume em Jesus Cristo. Se você já aceitou Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia, diga: eu já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo me mostrou Jesus. Aleluia, obrigada, Jesus. Você vai receber essas 15 promessas, Em nome de Jesus. essas 15 portas abertas. Em nome de Jesus eu recebo. Mas para você receber essas 15 promessas do Salmo 91, não esqueça do que você tem que fazer no versículo 2: confiar no Senhor. Aleluia. Confiar que Ele vai cumprir as promessas. Confiar que é Ele que está te prometendo e vai cumprir. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.